Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda mentoria, esse tempo de qualidade que nós temos juntos aqui com a liderança de jovens da nossa região eclesiástica, pastores, líderes, assessores de jovens de todos os nossos campos. Então sejam muito bem-vindos a esse tempo, é um prazer acompanhar vocês durante essa mentoria do mês de abril de 2024. Então hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a importância da revista Discipulando para o Ministério de Jovens e Adolescentes nas nossas igrejas locais. E hoje nós abordaremos um pouco do conteúdo dessa revista e qual é a importância de você aplicar ela na sua igreja local para o pleno desenvolvimento e atuação do seu Ministério de Jovens e Adolescentes na esfera de campo também local. Mas antes, então, de começar a nossa mentoria específica aqui, abordando esses pontos principais sobre a importância da revista Discipulando do PAEC da nossa igreja, eu quero me apresentar então para vocês. Eu sou o presbítero Leonardo Rodrigues, teólogo, pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento pela Faculdade Sul-Americana, sou pós-graduando em Interpretação Bíblica pela FABAPAR, também sou pastor auxiliar aqui de duas igrejas no campo de Presidente Prudente, São Paulo, do João Domingos e da Vida Nova Pacaembu, sou também assessor de missões aqui do campo eclesiástico, atuo também agora como coordenador de jovens aqui da nossa região eclesiástica Sudeste 4 e sou também escritor, e é um prazer acompanhar vocês e participar, então, ter esse momento de mentoria com cada um de vocês. Então já quero incentivá-lo, comente aqui de onde você está assistindo essa mentoria, o que você faz na sua igreja local, se você é um assessor de jovens, de adolescentes, ou participa da liderança, então, de alguma célula de jovens ou adolescentes na sua igreja, ou quais são as funções que você atua na sua igreja local. É importante nós termos essa interação entre mentor e mentorados, então, durante todo esse processo de aprendizado e aprimoramento. E fique à vontade para comentarem todas as suas dúvidas aqui embaixo, nos comentários desse vídeo no YouTube, assim também como no nosso grupo de WhatsApp, que é específico para a nossa liderança, então, e da mentoria aqui da região eclesiástica Sudeste 4. Então, sejam todos muito bem-vindos e se sintam à vontade, porque esse é um ambiente de aprendizado, de compartilhamento de ideias e de, principalmente, crescimento. Então, pessoal, na nossa mentoria de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância da revista Discipulando para o Ministério de Adolescentes e Jovens da nossa igreja local. Nós sabemos que a nossa igreja ela tem um programa de aceleração de crescimento, que é o PAEC. Esse programa, então, ele é composto por diversos materiais bases, como o curso Vida Abundante, a revista Discipulando, a nossa missão, revista de ação social, pequenos grupos, e esses materiais, então, compõem esse programa de aceleração de crescimento. E a nossa proposta aqui na mentoria de hoje é nós falarmos sobre a importância da revista Discipulando, então, para o nosso ministério inclusive de jovens e adolescentes na igreja local. É claro que a revista Discipulando, ela não tem apenas esse viés para essa faixa etária de jovens e adolescentes, mas abrange toda a igreja, então, desde as crianças até a terceira idade. Mas como nós estamos em uma mentoria específica para a liderança de jovens, nós abordaremos enviesados para essa faixa etária as possíveis aplicações e como nós podemos utilizar então essa revista e quais são algumas razões que nós devemos implementar então completamente esse material na nossa igreja local, utilizarmos nos nossos estudos, nos nossos ambientes de aprendizado também na igreja local. Então, a revista Discipulando também é conhecida como a segunda fase do discipulado. A primeira fase do discipulado, então, é o curso Vida Abundante, onde o pastor Johnny, na última mentoria, ele falou um pouco sobre a importância desse material, sobre a importância do discipulado. Então, ali no curso da revista Vida Abundante, nós temos 7 lições introdutórias para a fé cristã. Então, através desse conteúdo, nós temos algumas aplicações práticas. Nós vamos aprender sobre o plano de Deus, né? Vamos aprender ali sobre a importância do batismo, que é o batismo, sobre a vida abundante, né? Sobre o pecado do homem. Então, essa revista ela é essencial para os primeiros passos de um cristão na sua trajetória. E é por isso que esse discipulado Vida Abundante é conhecido como discipulado fase 1. Agora, quando nós caminhamos um pouco mais
na fé, é importante nós aprofundarmos o nosso conhecimento bíblico teológico para aplicá-lo em nossa vida. E a continuidade, então, do discipulado da nossa igreja, ela compreende que na sua segunda fase, ou segundo estágio, está utiliza-se do material, então, da revista Discipulando, que é um material mais abrangente, ele é mais extenso, ele tem mais aplicações, então ele tem uma abordagem diferente daquela que o curso Vida Abundante se propõe. É essencial nós fazermos o curso Vida Abundante, mas nós não podemos encerrar o nosso discipulado no término da 7ª lição. Nós precisamos criar uma identidade que discipulado é um programa para a vida e não um programa para 1 mês e meio a 2 meses. O discipulado, inclusive, o padrão bíblico de discipulado é um discipulado que ele envolve a vida do discípulo. Então, o discipulador, como um cristão maduro, alguém pleno que se desenvolve na fé, ele vai caminhar então com esse novo discípulo, abordando temas essenciais da fé cristã. E a nossa igreja, ela é tão estruturada que ela se propõe a apresentar um manual com doutrinas teológicas, com ensinos bíblicos que pautam então e são essenciais para o pleno desenvolvimento do discípulo em formação, que é a revista Discipulando. Então é por isso que nós devemos implantar esse material na nossa igreja, porque ele tem um conteúdo essencial e que todo cristão precisa conhecer e dominar plenamente. Então, por exemplo, através dos estudos pautados na revista, então, Discipulando, nós temos esse ambiente de crescimento, por exemplo, onde nós aprenderemos sobre a idolatria, sobre conhecendo a Deus, que são assuntos, e não apenas esses que citei agora, são assuntos essenciais para a prática ministerial, para a prática, então, não apenas ministerial, mas também da vida do discípulo, onde ele vai aplicar os conhecimentos mais profundos, doutrinários, teológicos, à vida dele. É onde, de fato, ele coloca em prática a fé que ele tem em Deus através da obediência à palavra dele. Então, note como é importante nós mantermos na nossa igreja local, principalmente enviesados do Ministério de Jovens e Adolescentes, as aplicações então desse material do curso Discipulando. Então, por exemplo, na revista Discipulando, nós vamos estudar sobre o discípulo e a Bíblia, conhecendo a Deus. Nós vamos falar sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a oração, sobre a Santa Ceia, sobre idolatria, sobre fruto do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, dízimo, tentação, pureza, mordomia cristã, lar cristão, obediência e também a volta de Jesus Cristo. Então note que são assuntos, são mais de 10 tópicos essenciais para o pleno desenvolvimento do discípulo em formação. Então, nós precisamos utilizar e entendermos que a aplicação desse material no desenvolvimento pessoal e ministerial dos nossos jovens e adolescentes na igreja local precisa estar pautado em um ensino bíblico teológico saudável. E é isso que a revista Discipulando se propõe, a apresentar então doutrinas essenciais para todo cristão, que todo cristão precisa saber, para inclusive responder aos dilemas do nosso tempo. Ser um cristão que tem a capacidade de enfrentar os dilemas do século XXI e consegue então superá-los através de doutrinas bíblicas teológicas, saudáveis, através de tudo aquilo ali que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, por exemplo, nós temos um conteúdo excelente para nós aplicarmos na nossa igreja local. Até mesmo algumas igrejas, elas utilizam esse material da revista Discipulando nas escolas bíblicas dominicais, nas ministrações para as classes de adultos, de jovens, de adolescentes. Também outros têm um tempo específico para estudar aqui a revista Discipulando, mas uma coisa é certa, independentemente da aplicação em que você utilizará esse material, se é numa escola bíblica dominical, se é em um curso de ensino, é necessário que nós implementemos esse material na nossa igreja local para caminharmos a um conhecimento bíblico e teológico aprofundado. Porque, como eu disse, nós não podemos parar o nosso conhecimento através do estudo, primário ou
introdutória das Escrituras que acontece através da revista Vida Abundante. Nós precisamos caminhar rumo à maturidade cristã, rumo a um estudo bíblico-teológico comprometido com a palavra de Deus e que, inclusive, esse comprometimento ele se reverbera então para a aplicação prática de cada discípulo. É quando a Bíblia Sagrada, quando a fé cristã de fato, ela ganha vida na vida do discípulo, onde ele vive orientado e pautado pela palavra de Deus. Então, como nós estamos vendo aqui, é importante nós mantermos um estudo teológico bíblico saudável. E sabe que o apóstolo Paulo ele deu um conselho muito importante ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 ou 17, onde ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado por toda boa obra. Então é extremamente importante nós entendermos que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia que nós temos hoje participando do cânon, então, eles são essenciais então para o desenvolvimento dos nossos discípulos. Então, a revista Discipulando, ela se propõe a esse estudo aprofundado de toda a palavra de Deus para gerar um crescimento pleno na vida dos nossos discípulos. Porque nós não podemos ler a Bíblia separadamente de suas partes, nós precisamos ler a Bíblia como uma obra completa em si, que se relaciona de Gênesis a Apocalipse. Então, por isso que nós precisamos criar uma concepção teológica, uma compreensão bíblico-teológica que abrange todas essas partes e ensinamentos da Bíblia e que são utilizados para a prática ministerial dos jovens e dos adolescentes. E não apenas a prática ministerial, mas a prática da vida. Por quê? É aquela famosa frase que nós ouvimos constantemente: o único livro que nos ensina um cristão a uma conduta de fé e prática é a palavra de Deus. E o que nós temos na revista Discipulando é os ensinos pautados na palavra de Deus de uma forma prática para a vida do cristão. Até mesmo se você ver na revista Discipulando, ao final de cada lição nós temos algumas perguntas que vão fazer o discípulo em formação refletir sobre a sua conduta diante da vida. E é por isso que nós devemos ter esse ambiente da aplicação do curso Vida, do Discipulando, melhor dizendo, na vida, então, do discípulo, onde ele vai medir, então, o seu desenvolvimento na fé, onde ele vai conseguir, então, medir o que ele precisa melhorar, ou o que ele aprendeu a partir da lição ensinada no curso Discipulando, então, que é pautado na Bíblia Sagrada. Então, a segunda razão para nós utilizarmos o nosso material base do discipulado, da segunda fase, que é o Discipulando, é que esse material ele se propõe a cumprir aquilo que nós compreendemos como a definição de discipulado no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós temos ali, nos últimos versículos desse capítulo, a grande máxima que nós utilizamos ao falarmos sobre missões, principalmente transculturais, é que ali Jesus dá a grande comissão aos discípulos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas sabe que nós precisamos compreender o que é a palavra discipulado nesse contexto? A palavra discipulado em Mateus 28, ela significa ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus para se tornar um discípulo maduro e em pleno crescimento. Então olha só como é interessante, porque através da revista Discipulando, nós podemos trabalhar então individualmente ou coletivamente com os nossos jovens e adolescentes até eles se tornarem maduros na palavra. Porque a própria definição de discipulado aqui na Bíblia Sagrada é ajudar alguém a crescer progressivamente no conhecimento da palavra, até se tornar um cristão maduro. Então nós precisamos ser intencionais no nosso ministério de jovens e adolescentes e trabalharmos com os nossos jovens com a perspectiva de que nós estamos criando filhos e filhas que devem caminhar rumo à maturidade plena na palavra. E o discipulado, através da revista Discipulando, ela tem uma das funções e propósitos de atingir isso, criar um ambiente bíblico-teológico de uma reflexão séria da palavra de Deus e caminhar então rumo à maturidade dessa forma. Então a terceira razão que nós devemos aplicar a revista Discipulando na nossa igreja local é que ela é um ambiente aberto para um estudo bíblico-teológico saudável.
Nós compreendemos a palavra de Deus através da leitura e do estudo da palavra. Sabe que há um princípio hermenêutico essencial que todo cristão precisa compreender, que é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, através dos estudos comprometidos com a palavra de Deus, nós vamos entender o que a própria Bíblia diz sobre ela a partir da sua própria leitura. Então, a Bíblia, ela se interpreta, mas para nós compreendermos plenamente a palavra de Deus, nós precisamos criar em nosso ensino pautado ao Ministério de Jovens e Adolescentes a cultura do comprometimento com a palavra de Deus, com o estudo sério da palavra de Deus. Nos comprometermos ainda mais, sabemos que todos nós já estamos comprometidos com isso, mas nós precisamos aprofundar os nossos ensinos, principalmente pautados naquilo que a nossa revista Discipulando traz para cada um de nós. Precisamos criar esse ambiente pleno de crescimento, aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus, para vivermos ela plenamente em nossas vidas. Então, em quarto lugar, nós devemos aplicar então a revista Discipulando na nossa igreja local, enviesados no Ministério de Jovens e Adolescentes, porque ela é um ambiente também que é muito intimista. O que isso significa? Que o discipulado ele pode ser aplicado individualmente, e sendo feito dessa forma, nós temos esse ambiente mais pessoal, mais fechado, aonde o discípulo, então, em formação, ele pode compartilhar os seus anseios, suas dores, seus questionamentos, suas perguntas bíblicas que podem passar pela sua cabeça. Então, através desse ambiente intimista, esse ambiente mais fechado, direcionado, então, com estudos selecionados, nós podemos criar esse ambiente de crescimento através das respostas trazidas pela Bíblia, reveladas pela palavra de Deus, que são trazidas, então, pelo discípulo. Então, ele traz um questionamento e nós responderemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, pautados, então, sempre nessa reflexão prática para a vida do discípulo. Então, a revista Discipulando ela é essencial por esse motivo, porque ela pode ser esse ambiente de tirar as dúvidas dos nossos discípulos, então, para fazer com que cada um deles cresça e vá rumo ao amadurecimento pleno na palavra do Senhor. Então é isso, pessoal, nós chegamos ao encerramento da nossa mentoria de hoje. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para você. Quero incentivá-lo a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu comentário. Não se esquecer de se inscrever no nosso canal da nossa região eclesiástica. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima mentoria. Compartilhe seus comentários, as suas considerações e vamos crescer e criar esse ambiente de crescimento. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima mentoria.